Apocalipse para hoje. Apocalipse para hoje. Glória a Deus. Silvia Martins, querida linda, seja bem-vinda. Todo mundo respirando fundo aí. Oh, glória a Deus. Respira fundo e dá um glória a Deus. Porque o ar que você respira glorifica o Senhor. Aleluia. Sueli está aí. Boa noite, a paz do Senhor, Su. Silvia está também. Dona Eulinda, minha linda. Oh, Seja bem-vinda, minha querida sogra. mãe, glória a Deus. Minha amada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindos. Dá um tchau pra mim, Dona Eulinda. Aleluia. Tô vendo a senhora aí, hein? A Keila também Ela já tá bem chegou. bonitinha Glória hoje, a hein? Deus. A Keilinha chegou. Glória a Deus. A Keila já trabalhou hoje, hein? Ela já trabalhou, já foi atrás de cesta básica, já de doações, e é uma bênção a igreja se movimentando, porque a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo. Aleluia. Amém? Ela Como que é, funciona. pastora, que a igreja é? A igreja não é uma organização, quem pensa que é, tá enganado. A igreja é um organismo vivo. Funciona, né, Keila? Glória a Deus. Cada um fazendo a sua parte e o reino de Deus só sendo acrescentado. E nós fazendo a obra do corpo de Cristo se movimentando na terra. Glória a Amém? Deus. Olha quem chegou. Somos uma... Carlos Alberto Martins, Cristiane, Keila, Carlão Jaqueline chegou. Silva, Andréia Lopes, Rebeca Kruzmovski. Falei que era a Rebeca ali, a fotografia era da Rebeca. A Silvia, a Sueli também está ali. Glória a Deus. Ó, coraçãozinho para vocês. Hoje foi o aniversário do meu filho mais velho, 40 anos. Por isso que eu tô chegando atrasado. Todo ano ele faz aniversário. Fez aniversário, graças a Deus. 40 anos, gente. Eu tenho um filho de 40 anos. Olha que bênção. Depois eu vou postar as fotos pra vocês. Aí fui lá, né? Dar um abraço meia boca, né? Porque os abraços estão assim meia boca, mas a gente deu um abraço. Glória a Deus por mais um ano do meu filho. Uma grande bênção. Glória a Chegamos Deus. lá, cantamos. Louvamos ao Senhor com ele, conversamos, foi uma bênção. Comemos bolo, cantamos parabéns. Aí eu falei, meu Deus, estamos atrasados, mas chegamos, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus, tem bastante gente ali, acho que já dá pra gente começar, né? Glória a Deus. Quando a adoração sube. Estamos no Apocalipse agora. Apocalipse Now. Apocalipse para hoje. Amém? Estamos no capítulo 2 de Apocalipse. Quem leu aí o Apocalipse capítulo 2? Rebeca, eu também faço aniversário todo ano. Oh, meu Deus do céu. Beleza, Pastor Marcelo aleluia. também chegou. Também faz aniversário todo ano. Ô, glória. glória! Graças a Deus, né? Chegou a hora. Tudo bem aí? Quem leu o Apocalipse capítulo 2? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos falar um pouquinho e contextualizar sobre as igrejas de Apocalipse. Amém? Nesta série então de Apocalipse, nós vamos ter uma visão geral. Deixa eu baixar aqui. Uma visão geral do livro de Apocalipse, tá? Pra quê? Pra gente poder compreender melhor, sabe? Quando você lê o livro, você saber o que você tá lendo e tal, ter uma compreensão melhor e também você poder saber, prever um pouquinho daquilo que o Senhor falou que vai acontecer, se precaver, né? Também, e pregar o evangelho, porque o intuito é isso, você escuta a palavra de Deus, você se fortalece, você tem convicção da sua fé. Estou perguntando, cadê sua dancinha? Estão perguntando para mim? É. Você fortalece a sua fé, né? Porque a palavra de Deus, quando ela vem, a Bíblia fala assim, que a fé vem do ouvir e ouvir pela palavra.
Então, quando você ouve sobre o Apocalipse, você está se fortalecendo, né? Para o que há de vir, para o que vai acontecer, e você vai ter resposta para as pessoas sobre a razão da sua fé. Amém? Então você se desperta, né? Na palavra, se desperta no conhecimento, você tem mais convicção sobre o arrebatamento, porque queira ou não queira, o Apocalipse é isso, né? Vai falar sobre arrebatamento e outras coisas mais, que depois nós vamos estar falando mais detalhes. Mas também o Senhor nos dá a revelação daquilo que virá no futuro, né? Para a humanidade, futuro no céu, né? E a gente despertar também, sabe? Porque se nós estivermos dormindo, né? Hoje eu falei com meu filho André, ele falou assim, ai mãe, me dá um medo do Apocalipse. Eu falei, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece se a gente não está preparado, né? Mas se a gente estiver preparado, a gente apenas vai ficar, como o pastor falou, o avisado vê o mal e se esconde. Então a gente vai saber que a gente vai estar abençoado, somos abençoados por saber que Deus está nos preservando, e o amor de Deus, ele é aquele que nos dá segurança. Amém? Então o Apocalipse é um livro abençoador, porque ela nos revela que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Você é vitorioso, eu sou vitoriosa, estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Vou orar aqui. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Pela tua grande graça, Senhor, favor que nós não merecemos, Pai. Mas o teu amor, Senhor Deus, nos cerca, o teu amor, Senhor Deus, nos tem conduzido todos os dias, Senhor. Te agradecemos pelas coisas grandes, pelas coisas pequenas, Pai, pela essa grande segurança, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de poder, Senhor, realmente, Senhor, viver cada dia, Senhor, como um dia de grande vitória, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui, Senhor, junto comigo, Senhor, para compartilhar da tua palavra, daquilo que o teu Espírito Santo tem para dizer para nós. Que possamos realmente ser fortalecidos, Pai, termos convicção daquilo que o Senhor diz na tua palavra, Senhor. Nos dá discernimento, nos dá orientação, nos dá direção. Que o nosso coração, Senhor, ele esteja, Senhor, realmente aberto, Senhor, para aquilo que o Senhor vai tratar conosco, falar conosco. Que haja uma revelação específica, Senhor, para cada vida, para cada família, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, que todo tipo, Senhor Deus, de roubo de Satanás, todo tipo, Senhor, de armadilha de Satanás, todo tipo, Senhor Deus, de impedimento, Senhor, que Satanás muitas vezes quer colocar para não entendermos a tua palavra, seja repreendido. Em nome de Jesus, Pai. Te damos graças, Senhor Deus, por cada família aqui, Senhor. Por tão grandes coisas, Senhor, que o Senhor tem feito, Senhor. Podemos respirar, Senhor, pela vida, Senhor. Precisamos aqui, Senhor, realmente, Senhor Deus, dispostos a receber aquilo que o Senhor tem, poder fazer isso, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, Senhor, por completo, meu Deus. Abençoa nossos filhos, nossos netos, Pai. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor Deus, aqui representado, cada casa, Senhor. Dá ordem aos teus anjos a respeito, Senhor, para que possamos ser guardados, Pai, livrados, Pai, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A Jéssica Silva Rodrigues está conosco. Oi, Jéssica. Paz do Senhor, querida. Seja Bem-vinda, bem-vinda. Aleluia. O assunto, então, Apocalipse para hoje. Anota aí para mim, por favor, alguém. Apocalipse para hoje 2, que é o capítulo 2 de Apocalipse. Amém? Falamos segunda-feira sobre o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. Aleluia! Patmos. Estava preso na ilha de Patmos. Ele foi colocado num, lembra que eu falei? Num tacho de óleo quente. Não é de soja, é o óleo quente. Mas ele saiu ileso, que nem Sadraque, Mesaque e Abdenego. Também não morreu por causa de martírio, ele morreu de morte morrida, né? Morte morrida. Morreu realmente de morte natural, amém? De velhice, né? Por causa do livramento do Senhor. E ele estava preso na ilha de Patmos e o Senhor deu um comando para ele, apareceu para ele, ele foi arrebatado em espírito e o Senhor começou a revelar algumas coisas
o próprio Jesus Cristo começou a revelar. Uma das coisas que o Senhor revelou para ele é que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Lembra disso? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que foi morto e agora vivo. Aleluia. E aí ele começou a dar um comando para ele. Agora você vai ver algumas coisas e eu quero que você escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, tá? Aí lá em Apocalipse 1, versículo 3, que nós lemos, aí nós falamos sobre ser bem-aventurados os que leem, ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porque o tempo dessas coisas estão perto, estão às portas. Apocalipse 1, 3. Então falamos que somos bem-aventurados porque estamos ouvindo e atentando para aquilo que o Senhor fala, né? Então é sinal que o Senhor está nos preservando, porque Ele está falando conosco. Lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 19, aí eu li: escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então aí a gente estava falando que o livro de Apocalipse é um livro atemporal. Quer dizer, quando ele fala ali no Apocalipse 1, 19, ele está falando das coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que ainda iam acontecer, né? E aí, deixa eu ver aqui, me localizar agora. João registrou o que viu. Aí João registrou o que viu e em seguida enviou as cartas, que são as 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Quais são as 7 igrejas de Apocalipse? Diga para mim aí, quais são as 7 igrejas de Apocalipse? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, tem gente que fala Tiatira, mas é Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Todas elas ficavam na Ásia, tá? Algumas na Turquia. Então, o que se refere a essa igreja? Então, a essas igrejas. Vamos lá começar agora no raciocínio. Essas igrejas, lembra que eu falei do 7? Número 7 seria a perfeição, o número 7 seria a totalidade, né? Se referem a 7 períodos da igreja no decorrer da história. São 7 dispensações da igreja no decorrer da história. Mas também, todas essas 7 igrejas, elas também querem dizer o período da igreja hoje. E o período da igreja pessoa. Eu e você como igreja, pessoa. Tá? Todas as 7 igrejas, o Senhor falou assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando ele fala as igrejas, ele está falando um total de igrejas em geral. Tá? Igrejas não são placas, igrejas somos nós, ajuntamento, congregações. Né? Tem até a palavra eclésia. Eclésia, a palavra eclésia significa tirados para fora, essa palavra, tá? Então, tirados para fora, às vezes eu fico assim, imaginando, essa palavra tirados para fora, ela também identifica um pouco sobre o arrebatamento. Aquelas pessoas que o Senhor vai arrebatar. Porque presta atenção, em Apocalipse, a primeira coisa que o Senhor fala para João, fala para nós, é sobre o estado das igrejas. É como eu, você, as pessoas que se congregam junto, as pessoas que andam junto na mesma fé, como nós estamos, né? E ele, na realidade, quando o Senhor fala, ele está falando assim, uma análise, né? E está falando sobre os defeitos, as qualidades, ele está corrigindo, né? As 7 igrejas ele corrige, né? E ele orienta e ele fala sobre vencer. Todas as igrejas ele fala sobre vencer, tá? E quando Jesus diz as igrejas, então ele está envolvendo todas as igrejas de ontem, a igreja de hoje, as igrejas de amanhã, e onde ele dá recomendações feitas para as igrejas com todos os 7 tipos de crentes que congregam nas igrejas, tá? Aí eu coloquei lá as 7 igrejas. Capítulo 2.
Primeira igreja, a igreja de Éfeso. Então ele fez uma carta, tá? E ele começa assim. Vamos ler lá? Capítulo 2. Pronto. Capítulo 2. Eu quero, peraí, vamos, capítulo 1, 19, e depois nós vamos começar o 2, tá? 1, 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então, o Senhor está falando de coisas que estavam presentes e coisas que ainda hão de acontecer. Então, o que eu quero falar? Que toda essa parte que fala sobre igreja, é só aqui que o Senhor fala. Depois, no Apocalipse, some a palavra igreja. Tá? Eu já estou apontando, então, para o quê? Para o arrebatamento antes da grande tribulação. Tá? Então, até o versículo, até o capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, ele vai falar sobre igreja. Tá? Ele vai falar sobre qualidades, defeitos, o que as igrejas são, o que elas estão fazendo, o que precisa ser consertado. Então, ele está ali reposicionando a igreja, tá? Ele está corrigindo a igreja e depois ele termina de olhar aqui na terra, João termina de ver aquilo que estava acontecendo ali, as coisas que estavam acontecendo no momento, que seriam as igrejas. E aí o Senhor leva ele para o céu, aí nós vamos ver no 4. Tá? E no 4, a partir do 4, não se fala mais igreja. A igreja agora, lá no finalzinho de Apocalipse, que nós vamos comentar também, ela agora vai ser chamada noiva do Cordeiro. Aí ela vem como noiva do Cordeiro. Então, aqui o Senhor, então, nesses dois capítulos que nós vamos ler, então, o que o Senhor está fazendo? Ele está corrigindo a nós. Por quê? Lembra que eu falei? Nem todos serão arrebatados. Quem vai ser arrebatado? Quem está realmente preparado para ser arrebatado. Então, é como se o Senhor estivesse consertando as igrejas. Olha, nisso daqui precisa ser consertado isso, nesse tempo vocês vão passar por isso. Olha, vai ter tipos de crentes que vão passar por esse tipo de luta, vão estar em tal contexto da história, a sua vida vai estar acontecendo isso, assim, 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 mas vamos consertar isso, porque vocês vão ser arrebatados. Então, quem vai ser arrebatado? Aqueles que estiverem de acordo com aquilo que Deus estipulou ali nas cartas das igrejas. Depois disso, para de se falar igreja. Porque aí agora, João sobe para o céu, lá no capítulo 4. E do céu ele vai vendo agora o que acontece. Então, João ali está representando quem? Está representando o povo de Deus e os discípulos. Então, ele sobe, por isso que a gente fala. Existem as pessoas que pregam que a igreja passará por toda a tribulação. Nós já cremos que a igreja passará por um tempo, um começo de tribulação, mas apenas para poder acordar a igreja, né? Porque aí nós vamos agora acompanhando esse raciocínio. Eu vou ler aqui, então, capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso, tá? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Peraí. O som. Aqui. Peraí, gente, que eu tô desligando aqui o som, tá? Éfeso. Então vamos lá, versículo 1. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, todo esse significado de igreja. Conheço as tuas obras. A primeira coisa que nós vamos saber, então, contextualizando para nós. Deus sabe tudo o que você está fazendo. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Ele conhece as nossas obras. E ele fala assim, conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova
os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tens perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Até aí. O que o Senhor está falando? Olha, eu sei eu sei as coisas que você tem feito, eu reconheço as coisas que você tem feito, tá? Mas ele fala assim, olha, porém, eu tenho visto que você tem perseverado, tá? É uma pessoa que põe na prova aqueles que são apóstolos. Sabe quando a gente fala assim, essa pessoa aí não é um bom pastor, esse daí nem parece ser apóstolo, esse daí tá trazendo escândalo. A gente muitas vezes se revolta com essas coisas. E a igreja de Éfeso era uma igreja que realmente estava revoltada com determinadas coisas, preocupado com escândalo na igreja, preocupado com aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Mas essa preocupação era necessária, sim. Só que essa preocupação da igreja de Éfeso estava fazendo com que ela perdesse a essência do amor. Sabe quando você começa a criticar as pessoas? Aquela igreja não sei o quê, aquela igreja faz isso, aquele apóstolo não sei, tem tal escândalo, aconteceu isso na vida dele. Tá vendo aquela igreja? Aquela igreja as pessoas fazem isso. A gente começa a criticar, olhar com um olhar de crítica, e até uma crítica que na realidade com razão, né? Mas não é uma crítica construtiva, porque a crítica ela está acabando com a sua fé e está minando a fé dos outros, sendo que você não está fazendo diferente ou fazendo algo para mudar aquela situação. Então, o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso? Ela estava sendo crítica com as suas razões, porque ela estava colocando à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Descobriu que eles eram impostores. Mas o pastor, tá vendo? Charlatão. Olha, aquele lá tá pegando dinheiro da igreja, tá fazendo o que não deve. Olha, aquele lá tá não sei o quê. Sabe aquele coisa que as pessoas até acusam a gente? Não vou na igreja por causa que tá vendo? Olha o que aconteceu lá na igreja. Então, isso daí já é uma arma de Satanás para poder minar a sua fé e minar a fé das pessoas que estão ao seu redor. A Bíblia fala assim, ai daquele por quem vier o escândalo. E às vezes nós não trazemos escândalo, mas nós somos propagadores de escândalos. Há uns tempos atrás eu falei, a culpa da igreja muitas vezes perder a credibilidade somos nós mesmos. Porque, por exemplo, quando nós começamos a fazer piada com as coisas de igreja, fazer piada com línguas estranhas, fazer piada com dons espirituais, começa a compartilhar, sabe, coisas que você vê que aquilo é meninice nas igrejas, coisas erradas das igrejas, você é uma das pessoas responsáveis por promover o escândalo na igreja. Aí as pessoas não respeitam a igreja, porque se nós não respeitamos a igreja, que somos cristãos, como que os outros vão respeitar? Então, a igreja de Éfeso, ela estava assim, ela colocou a prova, isso daí não é crente não, isso daí não é apóstolo não, isso daí não está servindo a Deus não. Ela colocou a prova sim, mas isso estava fazendo mal para ela. Por quê? O Senhor fala no versículo 4 ainda. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Quer dizer, por causa do escândalo, daqueles que ela estava vendo, a igreja de Éfeso, ela abandonou o primeiro amor, quer dizer, foi esfriando no amor. E além de abandonar o primeiro amor, ele falou assim, lembra-se de onde caiu e arrepende-se, pratica as obras que praticava no princípio. Parou de fazer a obra. Parou de praticar o primeiro amor, quer dizer, já não amava mais as coisas de Deus como amava. E parou de praticar, caiu. Na realidade, ela caiu. Sabe aquele negócio de você ficar olhando para os outros, olhando para os outros e acaba você caindo? Era isso que está acontecendo com a igreja de Éfeso. Ela abandonou o primeiro amor. E aí o Senhor fala assim, lembra de onde você caiu? Quer dizer, vê bem onde você caiu. Onde é que você começou a se enfraquecer? Aonde? Porque aqui o Senhor está falando assim, olha, são essas pessoas que precisam se consertar para estar preparadas para o arrebatamento. Se a pessoa está
fraca no amor ao Senhor, no amor à obra, no amor às coisas que ela fazia, se ela não voltar, é sinal que ela está fria, certo? E ela não vai estar preparada para o arrebatamento. E aí ele fala assim, pratique as primeiras obras que você praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quer dizer, ela ainda tinha que se arrepender ainda. Por quê? Porque deixou de fazer aquilo que Deus tinha chamado para fazer. E a Bíblia fala que a gente tem que olhar para o Senhor. Quando nós fazemos a obra para Deus, é para Deus. Aí você tem galardão. Quando você faz a obra para os homens, você não tem galardão. Se você faz a obra para ganhar dinheiro aqui na terra, você não tem galardão no céu. Você pode ganhar dinheiro, sim, mas tem que ser bênção e não porque você quer ganhar dinheiro. Agora, se o Senhor resolver te suprir, te dar alguma coisa a mais com isso, amém. Mas se você não pode nunca fazer nada por causa de coisas materiais, porque você perde o galardão. E aí, a sua motivação para fazer a obra, ela não pode ser uma motivação carnal, uma motivação humana. Mas também você não pode olhar para o outro que está fazendo errado e cair por causa do outro. Porque era isso que estava acontecendo. Eles estavam com, menos amor, porque realmente estavam olhando para o outro, tá? Aí ele falou assim, se você não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro do lugar. Quer dizer, o Senhor vai te tirar do lugar. O candelabro tem um lugar, 7 castiçais. Vai tirar o seu castiçal, quer dizer, você não vai fazer mais parte daquilo que Deus tinha como obra na sua vida. Você vai ser tirado. Às vezes a gente vê as pessoas começar a fazer as coisas por interesses pessoais e Deus tira. Aqueles que Deus não tirou, mas é que a pessoa está fazendo ali aquelas coisas por desejos pessoais e ela continua fazendo tantos anos. Você tem que falar assim, olha, Senhor, está na sua mão. Eu tenho que fazer direito, porque uma hora aquela pessoa vai dar de cara com o trono do Senhor. Ela não vai ter galardão porque ela fez as coisas na terra, para a terra. Certo? Ela não está fazendo para o céu, ela está fazendo para a terra. Ela não vai ter galardão e vai dar conta das pessoas que caíram por causa dela. Agora, se você ficar passando isso para frente, você também vai dar conta do erro do outro. A Bíblia fala para a gente não participar dos pecados alheios. Amém? Então, se você é uma pessoa que tem peso espiritual para fazer alguma coisa e mudar aquela situação, você muda. Se você não tem peso espiritual para fazer nada, não se levante contra as pessoas que não podem ser tocadas. Deixa, se possível, sai de perto, não acompanhe, certo? E faça a sua parte no reino de Deus, mas não seja frio na obra do Senhor. Amém? Aí ele diz assim, mas há uma coisa a seu favor. Quer dizer, o Senhor estava pesando coisas boas, coisas ruins, corrigindo, pedindo para se arrepender, porque está consertando a igreja. Está consertando o povo, porque a trombeta vai soar lá na frente. Ele está preparando o povo, porque as trombetas soará e haverá o arrebatamento. E quem vai ser arrebatando? Quem consertou essas coisas. São coisas mínimas, mas que nos separam daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Aí ele fala assim, há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles tinham uma doutrina de que a pessoa não precisava ser transformada para ser salva. É tipo assim, eu venho como estou, mas eu fico como estou também. Nunca preciso de mudança. Então eles tinham uma prática religiosa assim. E eles pregavam isso. A pessoa não precisa mudar não, basta ela só vir para Jesus, tá ótimo. Não, você vem como está, mas aí você começa a andar com Jesus... Você tem uma transformação de vida. A sua alma, ela tem que ser transformada. Seus desejos, suas emoções, tem que ser mudado. Porque agora você não vive na carne, você vive no espírito. E eles tinham essa falsa doutrina, os nicolaítas. De que não precisava ser transformação de alma. Não precisava ter transformação de alma. Então ele fala assim, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Aí depois ele fala, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor. Então também você vai ver que todas as passagens da igreja tem os vencedores.
Por que ele fala os vencedores? Porque os vencedores serão os arrebatados. Os derrotados na história serão os que vão ficar na grande tribulação. Tá? Então aí o Senhor está falando dos vencedores. Por que são vencedores? Porque eles vão ser arrebatados quando o Senhor vier arrebatar. Então, existem os vencedores, existem os derrotados, que é o contrário do vencedor. Então, aqui em todas essas passagens das igrejas, o Senhor fala, então, ao vencedor. Você vai ser sempre vendo que tem um galardão, tem um prêmio para o vencedor. Nós não vamos ter agora nos galardões, mas nesse sentido, e nem nas coroas, mas depois nós vamos falar sobre isso. Amém? Mais no final do estudo. Então, o vencedor darei o direito de comer da árvore da vida e que está no paraíso de Deus. A segunda igreja, então, eu já falei, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Então, agora eu vou falar sobre Esmirna. Esmirna é a igreja perseguida. A primeira igreja, nós falamos de Éfeso, então, da igreja que precisa voltar ao primeiro amor. Se você precisa voltar ao primeiro amor, Senhor, não estou fazendo mais como eu fazia com tanto amor, eu estou muito apática às suas coisas, eu estou olhando muito para o defeito das pessoas, eu estou sofrendo com isso, eu estou acabando pecando, porque eu estou passando isso para frente. Então, você precisa se consertar e se arrepender, tá? A igreja de Esmirna era a igreja perseguida. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o único, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza. Esmirna era uma igreja que tinha problemas financeiros. Sabe aquele negócio do crente que tem problemas financeiros? Que muitas vezes fica reclamando, eu tô passando problemas financeiros, e os outros ficam apontando, tá vendo? Se fosse crente, não tava passando esse problema. Ou às vezes a gente acha que a gente é mais crente, tá mais santo, porque a gente não tá passando problema financeiro. Tô com as minhas contas pagas todas, então eu tô sendo abençoado. Nem sempre. Porque Esmirna, ela até era uma igreja pobre, certo? Era uma igreja aflita, ela tinha aflições. Olha, conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Aos olhos do Senhor, era uma igreja rica. E depois nós vamos ver mais à frente, uma igreja que se dizia rica, mas aos olhos do Senhor era uma igreja pobre. Então, nem sempre porque a pessoa está em prosperidade financeira, material, ela está debaixo de bênção. Certo? Aqui o Senhor prova isso quando ele fala assim, você é rico, você não é pobre não. Eu conheço a tua pobreza, mas a tua pobreza, ela não é espiritual. A sua pobreza pode ser até natural. As pessoas podem apontar para você e falar, tá vendo? Você não tem carro novo, tá vendo? Você não tem casa nova, tá vendo? Você não conseguiu pagar tal dívida. Mas o Senhor olha e fala, minha filha, o meu filho, ele é rico. Porque ele tem riquezas que o ladrão não vai roubar. A traça não vai roer, tem riquezas em mim. Então aqui ele fala assim, eu sei das tuas aflições, da tua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Olha lá. Lá em Esmirna, tinha uma sinagoga de Satanás. A maioria dessas igrejas aqui, nós vamos ver que tem um trono do diabo naquele lugar, naquela igreja, no meio daquelas pessoas. E aqui ele fala assim, eu tô vendo as blasfêmias. O que é blasfêmia? A blasfêmia é quando a pessoa começa a amaldiçoar ou tirar, sabe, um sarro, ou tirar falar palavras de baixo calão contra a sua fé. Você é crente? Mas você é crente não sei o quê, sabe? Crente começa a falar sobre a sua fé e sobre aquilo que você crê e te diminuir. E a igreja de Esmirna, ela passava por isso. E o Senhor falou assim, eu conheço, eu sei que estão falando de você. Eu sei que já falaram de você. Eu sei que estão falando que você é pobre. Eu sei que estão falando que você tem esses problemas financeiros. Mas você é rico. Aí ele falou assim, não tenha
medo. Então, aí o Senhor está chamando a igreja, a consciência que ela não precisa ter medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Olha que igreja provada. Sabe? Olha que igreja provada na terra e aprovada por Deus. Às vezes as pessoas ao nosso redor são provadas na terra. O diabo vem, o diabo prende, aprisiona. Mas aquela pessoa é tão cheia de fé, tão cheia do Espírito Santo, tão cheia de Deus, que a pessoa está sofrendo perseguição, porque a Esmirna era uma igreja perseguida, mas era uma igreja que era fiel. Olha o que ele fala lá, ó. Na prisão para prová-los e a vocês, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Quer dizer, tem o tempo da perseguição, tem o começo, tem o meio, tem o fim. Deus sabe até quantos dias você vai passar por essa situação. Deus sabe até quantos dias você vai passar por essa perseguição. Deus sabe até quantos dias você vai sofrer esse tipo de coisa. Mas ele fala assim, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. O Senhor está falando, eu quero apenas que você seja fiel. E o Senhor não falou assim, olha, seja fiel até 10 dias, porque eu vou te tirar dessa situação e você vai ficar rico de novo. Olha o verdadeiro crente, aquele que serve a Deus verdadeiramente. Ele não faz barganha com Deus. Ele pode estar sendo perseguido, ele pode estar sendo blasfemado, podem tirar um sarro com a cara dele, podem falar da fé dele, mas ele continua fiel. Porque ele sabe que ele tem uma promessa e que essas coisas que ele está passando não definem a sua fé, não definem o seu relacionamento com Deus. Amém. E Esmirna era uma igreja provada nisso. E você tem que ser provado nisso. Que não é porque você está passando problemas que os seus problemas não definem a sua fé. Os seus problemas não definem aquilo que você é em Deus. Os seus problemas não definem aquilo que você tem conquistado no Senhor. E no tempo certo ele entra da maneira dele, do jeito dele, da forma dele. Então, Esmirna era uma igreja dos últimos tempos também, porque muitas pessoas caem da fé porque não adquiriam aquilo que gostariam de adquirir. Ah, tá vendo? A minha casa, não consegui pagar a casa. Ah, tive que entregar o carro. Ah, eu não vou mais nem servir a Deus. A gente vê muitas coisas acontecendo isso, mas o verdadeiro cristão, ele serve a Deus independente daquilo que ele está vivendo. Nós não vivemos pelo que estamos vendo, mas vivemos por aquilo que estamos crendo. Amém? E essa é a característica, então, da igreja de Esmirna. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, você tem ouvidos? Ah, pastor, eu tenho. Não é orelha, não. Orelha é só para proteger. Ouvido. Então, falando, tá ouvindo? Ouça. Então, presta atenção. Então, todas elas, ele fala assim, presta atenção naquilo que eu estou falando. Ouça. Obedeça. Entenda. Não caia na fé por qualquer coisa. Lembra, pastor, quando falavam que quem tinha fusquinha... Não, nós não tinha nem fusquinha, eu, pastor. Tínhamos 3 crianças pequenininhas e não tinha nem um fusca. Aí nós fomos uma vez numa pregação, numa igreja, que falava sobre a teologia da prosperidade. Amém, que Deus é próspero. Ele tem poder para nos dar prosperidade quando Ele quer, do jeito que Ele quer, né? Mas a nossa fé não define se a gente tem ou não tem dinheiro no banco, tem ou não tem carro. E nós não tinha nem fusquinha, né? E o pastor pregou aquele dia lá, nós fomos numa igreja, visitar uma igreja. E esse pastor pegou e começou a falar, quem não tem fusquinha... Quem tem fusquinha? Quem tem fusquinha não está debaixo de bênção. Está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Aí nós só olhamos um pro outro, meu Deus do céu, e agora? A gente não tem nem fusquinha. Se quem tem fusca está debaixo de maldição, então o que... Porque ele falou assim, não, porque Jesus entrou em Jerusalém... num burrinho, e era muito caro, e Jesus se fez pobre para a gente poder fazer rico. Ele falou um monte de coisa, e nós saímos de lá, de vez em quando nós saímos lá fortalecidos na fé, confiantes em Deus, nós saímos de lá o pior dos piores. É muito triste, né? Saímos muito triste. E aí, o Senhor realmente depois teve que falar conosco e curar o nosso coração. Se você não conhece a palavra de Deus, você acaba caindo numa dessa. Ah, porque eu não paguei
coisa, porque eu tive problema, porque eu não tenho carro, porque eu não tenho casa. Eu não sou abençoado, eu sou amaldiçoado. Não! Olha a palavra de Deus. Olha quantos servos de Deus passaram por algumas necessidades. Agora, que Deus é poderoso para fazer além daquilo que você está pedindo, sim. Mas esse não tem que ser o objetivo da sua fé. O objetivo da sua fé não é em coisas temporais, Amém. mas são em coisas eternas. As coisas temporais, elas são passageiras, elas vão passar, mas as coisas eternas são permanentes. E aquele que a gente canta, aquele hino que a gente canta, se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Agora, a sua fé é que não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Amém? E ainda que você está sofrendo deboche das outras pessoas. Olha lá, crente. Olha lá o crente passando por essa situação. Você está recebendo galardão. Se você está passando por alguma situação em que as pessoas estão blasfemando contra você e contra o teu Senhor, saiba que tem um galardão no céu preparado para você. Ele fala assim, o vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Significa que você vai ser arrebatado. Quem não vai sofrer o dano da segunda morte? Quem foi arrebatado. Quem está salvo. Quem está salvo em Cristo Jesus. Amém? Carta à igreja de Pérgamo. Glória a Deus. Igreja de Pérgamo. Versículo 12. Carta à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era um problema, porque ela era uma igreja muito mistificada, muito mista. Tinha muita coisa, sabe, confusa na igreja de Pérgamo. Vamos lá, vamos ler. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada, ele está falando da palavra, que corta dos 2 lados. Espada afiada de 2 gumes. Quer dizer, a mesma palavra que eu estou lançando aqui para vocês é a palavra que vem para mim. Tem até um desenho de uma espada de 2 gumes, que ela tem 2 lados assim, ó. Corta para cá e corta para cá. Então, corta aí e corta aqui. E ela é bem afiada. Então, aquilo que Deus fala para vocês, Deus fala para mim. Aquilo que Deus fala para um líder, Ele fala também para um povo, Ele também fala para o líder. Então, às vezes, mas aquele pastor ou aquela pastora está dando uma palavra dura, também não está recebendo a palavra dura. Porque Deus corrige todos. Amém? E quem se sente amado por Deus, recebe a correção. O filho que se sente amado, recebe a correção. Amém? Ele fala assim, palavra daquele que tem espada de 2 gumes, ele fala assim, sei onde você vive. Olha só o Senhor falando, eu sei onde você vive. Eu sei onde que é a sua casa, teu endereço, né? Lembra quando o Senhor mandou falar para Saulo, né? Saulo tinha caído do cavalo, estava cego, e aí o Senhor falou, vai em tal lugar, numa rua chamada Direita, e fala com um homem chamado Ananias. Ó, o Senhor tinha o nome da pessoa, tinha o endereço da pessoa. Deus sabe o seu nome, e Deus sabe o número da sua rua, o nome da sua rua, o número da sua casa. Aleluia. Ele fala assim, olha, eu te conheço. De vez em quando ele manda um anjo lá, vai lá na rua tal, fulana de tal, rua Cangaíba, onde eu moro, número tal, que lá tem uma serva assim, um servo assim. O Senhor manda um anjo na tua casa agora. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, eu porque creio. Ele sabe tudo aquilo que você está passando. Aleluia. Ele sabe qual a situação e qual o contexto do problema que você está vivendo. Glória e Ele a fala Deus. isso, olha, eu sei onde você vive. Contudo, você permanece fiel. Quer dizer, eu estou vendo o contexto de onde você está vivendo. O contexto da sua família. O contexto da sua casa, dos seus amigos. Como é que tem sido as coisas aí? Aí ele fala assim, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé. Quer dizer, você continua na fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Olha a outra igreja. Satanás agora aqui... O Senhor fala que habitava em Pérgamo. Satanás habita em Pérgamo. Talvez seja em Pérgamo, que fica na Turquia hoje.
talvez seja lá que o anticristo vai morar. Ou vai vir. Porque a Bíblia fala que habita, Satanás habita. Vai saber se o anticristo não vai vir de lá. Ou vai morar lá, ou vai fazer uma sede lá, do anticristo. Na Turquia. Olha lá. Então ele fala assim, onde Satanás habita. No entanto, quer dizer, eu tô vendo, eu sei que você é fiel, eu sei que você, realmente você tem sido uma pessoa que tem testemunhado de mim, mesmo sabendo de outras pessoas que têm sofrido pelo evangelho. Mas ele fala assim, mas eu tenho uma coisa que você precisa consertar. Eu tenho uma coisa contra você. Ele fala assim, você tem aí no seu meio, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Quer dizer, você tem aceitado no seu meio, ou tem aceitado pessoas te ensinarem, certo? Coisas que Balaão fez. O que Balaão fez? Negociou com a palavra de Deus. Balaão negociou com a palavra de Deus. Então ele falou assim, olha, eu tenho que você está no meio de pessoas que estão negociando com a minha palavra. De repente você dá uma igreja e fala assim, nossa, a igreja é tão materialista, sabe? Então você tem que prestar atenção. Por quê? Porque às vezes os seus líderes, ou os líderes onde você está, estão negociando com as coisas de Deus. Não se faz barganha com Deus. Deus não trabalha com barganha. Então ele falou assim, ó, você tem aceitado aqueles que fizeram está debaixo dos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos. Quer dizer, além de negociar, Balaão negociou se abençoar ou não a Israel, ele queria dinheiro para poder abençoar, certo? Ainda se contamina com os ídolos, tem idolatria. E pratica imoralidade sexual. Quer dizer, não é contra o pecado. Então, além de fazer isso, ainda se prostitui, adultera, não está nem aí com coisas erradas que não agradam a Deus. E está ensinando isso, ou está mostrando que não se importa com isso. Aí ele fala assim, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos de Nicolaítas. E portanto, arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, olha lá, tem um vencedor. Então, para de aturar essas coisas. Começa a enxergar aquilo que está errado. Sai do meio. Se arrependa, o Senhor fala. Se você está fazendo isso, se arrependa. Porque se você fizer isso, você vai ter uma recompensa do Senhor. Amém? Carta da igreja de Tiatira. Tiatira era a igreja negligente. Tá? A igreja de Pérgamo, como eu falei, era uma igreja mista. Então tinha lá no meio lá, certo? Pessoas que estavam fazendo coisa errada e pertenciam à igreja. Agora, a igreja de Tiatira é uma igreja negligente. Diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Quer dizer, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E os pés como bronze reluzente, que tem os pés fortes, que pode... que entra em todos os lugares com grande poder e grande força. Amém? Aí ele diz assim, conheço as tuas obras, o seu amor e a sua fé. O Senhor fala assim, eu sei que você tem amor. Eu sei que você tem feito as coisas para o Senhor. Eu sei que você faz as coisas para as outras pessoas. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu amor. Eu conheço a sua fé. O seu serviço. Quer dizer, você é uma pessoa que faz as coisas, que se prontifica para fazer as coisas para Deus. O seu serviço. E ele fala, sua perseverança, quer dizer, você tem sido perseverante, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, quer dizer, você está fazendo mais coisas agora do que fazia antes. Tá? Tá gostando da palavra? Tá boa, né, pastor? Tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo. Tá tudo a ver com você, né? Mas ele fala assim, no entanto, contra você tenho isso, que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza.
os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Jezabel era uma mulher que ela era controladora, ela era contra as autoridades constituídas. Ela perseguia os profetas, ela matava os profetas. Ela queria coisas que não era dela e ela fazia de tudo para conquistar aquilo, mesmo que não fosse dela. Então, ele falou assim, ó, no teu meio tem gente assim. E você está tolerando isso. E ainda tem pecados sexuais, essa pessoa, e você está deixando. De repente está dentro da sua família. Ah, tudo bem, fazer o quê? Assim mesmo. Então, Jezabel era um espírito, não está falando de uma mulher em si, aqui era uma mulher. Mas o Senhor fala sobre um espírito, o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é um espírito de rebeldia, que se levanta contra as autoridades, é manipulador, manipula as pessoas. Então, falou assim, você está tolerando. Aí ele falou assim, com seus ensinos induz aos meus servos a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Sabe? É tipo assim, ah, mas é coisa de Cosme e Damião, não faz mal comer não, toma, vai comer, sabe? É tipo assim, induz as pessoas a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E a palavra do Senhor fala que você não pode comer porque uma pessoa que é fraca pode pagar consequência vendo você comendo. E as pessoas, muitas vezes, oferecem aos ídolos as coisas e estão, na realidade, oferecendo a Satanás, a Bíblia fala. Em Coríntios 10, né? Que fala sobre isso. Bom, dele tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazer adoecer. O Senhor está falando, essa pessoa vai ficar doente. Essa igreja vai ficar doente. Desculpa. Aqui está falando de pessoa, mas essa igreja, esse povo vai ficar doente. Porque estão sendo a igreja negligente, tá levando as coisas de qualquer jeito. Amém? Aí eu vou agora, aí ele fala sobre matar os filhos, quer dizer, os filhos são descendentes, tá? Descendentes espirituais, descendentes daquele lugar, os mais novos que estão aprendendo, então acaba morrendo, certo? Agora vamos passar aqui para pular um pouquinho para ver se a gente consegue terminar as igrejas hoje. Para a igreja de Sardes. Capítulo 3. Amém? Sardes. Sardes, a igreja fala assim. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Ao anjo, quando o Senhor se refere aqui ao anjo, toda vez que fala se refere ao anjo, ele está falando sobre a liderança principal. Tá? Então está falando, o anjo é a liderança principal daquela igreja. Tá? Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que é a perfeição do Espírito Santo, e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Todo mundo pensa que você está vivo, mas você está morto. E ele diz, esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos meus olhos. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. Então era uma igreja que precisava se obedecer ao Senhor verdadeiramente e se arrepender, porque é a igreja capa. A pessoa capa. Que ela sabe o que é capa. Quem é capa? Dá pra definir o que é capa? Escondido, se esconde alguma coisa. Se esconde. Camufla alguma coisa. Camuflado, né? É o crente camaleão. Crente camaleão, gente. Pesado, hein, pastora? É. Então você tá falando assim, eu tô vendo que você tá falando que é, mas não é. Quer dizer, existem muitas pessoas assim. Mas essas pessoas, elas vão ficar, não vão ser arrebatadas. É isso que eu tô falando. Não vai ser arrebatado, não vai ficar pra tribulação. E daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer na tribulação. Então ele fala assim, veja o que farei aqueles que são... onde que eu estou? Peraí. Portanto, do que você recebeu, eu ouvi, obedeça e arrepende. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão a você. O que o Senhor fala sobre o arrebatamento? Que ele virá como um ladrão. E você não saberá a que hora virei contra você.
No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, mas perto de você tem gente que não tem se contaminado. Não contaminaram quer dizer que são os verdadeiros cristãos, que estão vivendo aquilo que prega. Eles andarão comigo. Eles andarão comigo, vestidos de branco, que fala sobre santidade, pois são dignos. Então quer dizer que uma pessoa da mesma igreja pode estar vestido de branco e outro não? Pode. Oh, Numa mesma igreja, tem gente que vai ser arrebatado e outros não. Tem crentes verdadeiros e tem crentes que não são verdadeiros. Tem o crente camuflado e tem o crente que está de veste branca mesmo, de verdade. E tem o capa. Amém? E ele fala assim, olha, eles vão andar comigo vestidos de branco, pois são dignos. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Então, vencedor é o quê? É os que vão ser arrebatados. Amém? Carta à igreja de Filadélfia. Versículo 7, capítulo 3. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi e que abre e ninguém pode fechar e fecha e ninguém pode abrir. Eu vou parar aqui. O nosso Deus é o Deus que abre portas. A porta que ele abre, ninguém vai fechar para a sua vida. Então, se você está buscando uma porta do Senhor, o Senhor fala, eu tenho a chave da porta para você entrar. Mas é no momento certo, no tempo certo. E também Deus fecha a porta. Ah, mas Senhor, por que me tirou de lá? Ah, mas Senhor, por que eu saí de lá? Porque lá você estava sujeito à prostituição e à imoralidade. Porque lá você estava se contaminando. Porque lá você estava se deixando levar pelas coisas da terra. Ah, mas Senhor, e agora? Então agora você espera, seja purificado. Busca a santidade, porque a sua alma vale mais do que qualquer porta que você possa entrar. E o Senhor fala assim, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Então se fechou, é porque foi o Senhor que fechou. E se abrir, é porque Ele vai abrir. Amém? Então você tem que fazer o quê? Esteja preparado para poder abrir uma porta para você e você não escandalizar o nome de Jesus, não ser levado pelas circunstâncias do local, não ser levado pelas contaminações e buscar a sua santidade onde você estiver e ser instrumento de Deus aonde Ele te colocar. Ele é poderoso para abrir e fechar portas. Amém. Amém? Aí ele diz assim, conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ele fala assim, na pouca força, o que você vai fazer? Guarda a minha palavra. Amém. Ah, mas eu sou tão fraquinha. Você fala, guarda a tua palavra no coração. Eu estou contigo. Eu sei que nessa pouca força, você guardou a minha palavra. Continua guardando a minha palavra no teu coração. Aleluia. Aí ele fala assim, não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás. Olha outro lugar que tinha sinagoga de Satanás. Eita. Onde que estava? Lá dentro da igreja. Lá dentro de Sardes, de Filadélfia. O quê? A sinagoga de Satanás. A outra lá tinha um trono, né? Agora essa daqui tem uma sinagoga, uma igreja de Satanás. Aí ele fala assim, veja o que farei com eles, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Aquelas pessoas que também são mentirosas. Falam que são religiosos, mas na realidade não são religiosos. O Senhor fala assim, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. O Senhor fala assim, vamos fazer eles se prostrarem diante de você. Vão cair assim, de 4 por você, sabe? Vão cair e você vai ver que eu sou com você, que eu te amo. Aleluia. Eu vou te honrar, o Senhor está falando. Eu que vou te honrar. Diante daquelas pessoas que se dizem que são e não são. Que dizem que são judeus, mas estão blasfemando. Aí ele fala assim, visto que você guardou a minha palavra da exortação, que é o que nós estamos fazendo hoje, guardou a palavra da exortação, quer dizer, que quis obedecer a Deus, teve mudança de vida, teve mudança de pensamento, certo? Guardou a minha palavra de exortação e perseverança, continuou perseverando, eu também guardarei você da hora da tribulação, da provação. Então, quem é que vai ser guardado na grande tribulação? Que não vai acontecer nada na grande tribulação? Quem foi perseverante
e recebeu a exortação do Senhor. Esses vão ser arrebatados. Esses vão ser guardados na hora da ira de Deus sobre a humanidade. É aqueles que recebem a exortação, que a princípio é muito chato, quando Deus fala, chama a atenção da gente, é muito chato ser repreendido, ninguém gosta de ser repreendido. Mas o Senhor fala assim, porque você guardou e foi exortado e obedeceu, eu vou te guardar da hora da aprovação, que está por vir sobre todo o mundo. Glória a Deus. Então o mundo vai passar por provação? Vai. Mas quem é que vai ser preservado? Aqueles que foram exortados e receberam a exortação. Aqueles que perseveraram vão ser guardados. Ele fala assim, para pôr a prova os que habitam na terra. Quer dizer, haverá, que ele fala, haverá sim uma provação sobre todo o mundo e vai ter uma provação sobre os habitantes da terra. Aí ele fala assim, venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E a coroa vai ser dada quando? A coroa vai ser dada depois do arrebatamento, quando nós estivermos no céu com o Senhor. Quando nós somos arrebatados, aí o Senhor vai dar o galardão. E um dos galardões é a coroa. Então, onde você vai receber a coroa? Juntamente com Cristo depois do arrebatamento. Então, ele falou assim, ó, você seja uma pessoa que vai ser perseverante, recebe toda a exortação, traz mudança de vida mesmo para sua vida, porque eu vou te dar uma coroa no final. Quer dizer, eu vou te arrebatar e ainda vou te premiar, ainda vou te dar o galardão. Deus, aleluia. Amém? Lá agora vamos para a igreja de Laodiceia, no capítulo 14. Não, versículo 14. Versículo 14, desculpa. Igreja de Laodiceia. A igreja morna. Amém? Igreja morna. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas são as palavras do amém. Quer dizer, o amém quer dizer assim seja. O que ele diz está dito. Olha o nome do nosso Deus também. Amém. Olha o seu Deus, como ele chama. Quer dizer, o que ele fala, está falado. Está falado. Aí ele fala assim, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele está falando tudo sobre Cristo, o soberano da criação de Deus. Seu Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. Aí ele fala assim, conheço as suas obras. De novo ele fala. Eita. Quantas vezes ele falou, conheço as tuas obras, sei onde você mora, sei onde você vive. Quer dizer, ele está com de olho em nós. E ele fala assim, conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Olha só. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Desce do muro, irmão. Desce do muro. Sabe aquela pessoa que não assume o cristianismo? Não assume Cristo, não tem coragem de falar para as pessoas que é crente, sabe? Fica em cima do muro, uma hora tá servindo sei lá, Aparecida, aos ídolos, outra hora tá servindo a Jesus, uma hora tá na igreja católica, outra hora tá no espiritismo, outra hora tá na igreja crente, ou quando tá na igreja crente, nunca assume o seu compromisso com Deus, leva a vida cristã de qualquer jeito. Serve mais os homens do que a Deus. Serve os homens, de vez de servir a Deus no lugar onde está, serve a homens. Ai, eu sirvo pastor fulano de tal. Ai, é meu pastor. Ai, é minha pastora. Mas não serve a Deus. Enche a bola do pastor, mas Deus... Quer dizer, no dia que aquele pastor sai dali, não sirvo mais a Deus. Ou no dia que o pastor fala qualquer coisa que a pessoa não gosta, que a pessoa não aceita, ela para de servir a Deus. É o morno. Porque ela não está servindo a Deus. Ela está servindo a quem? Aos homens. Então ele fala assim, antes você fosse frio ou quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitar. Quer dizer, eu já estou até aqui, ó. A ponto de... Vou pra fora. Vou pôr pra você pra fora. Pra fora de quem? Do corpo. O que é uma coisa que a gente vomita? O que você vomita? Que tá fazendo mal. Alguma coisa que está fazendo mal para quem? Para o corpo. Você não se adapta ao corpo, quer dizer, não se adapta à igreja. E dentro da igreja ainda faz mal ainda para o próprio corpo. Porque fica lá, fica em cima do muro, fica só levando para frente coisas que não são boas, de vez de levar bênção. De vez de ser tu uma bênção, a pessoa acaba não sendo bênção para nada.
E o Senhor fala assim, ó, tô até aqui. Por quê? Vou vomitar do corpo. Vai vomitar de quem? Da igreja. Vai sair fora. Aí a pessoa sai da igreja. Aí todo mundo, ai, coitado, saiu da igreja. Ah, saiu da igreja por causa do pastor. Saiu da igreja por causa do irmão fulano de tal. Mas na realidade a pessoa estava morna. Quem vomitou foi o próprio Deus que pôs pra fora. Ah, mas coitado, foi vomitado porque o Senhor já estava falando, já estava orientando. E aí de repente a pessoa não quis se acertar. E o Senhor fala, vou vomitar da minha boca. Quer dizer, vai sair do corpo, acaba saindo do corpo. E não acha guarida, não acha onde ficar. Aí fica pulando de galho em galho. Sabe? Não se deixe levar por esse tipo de coisa. E ele diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Quer dizer, eu já estou suprido. Sabe, eu já comprei minha casa, já comprei meu carro, estou bem no meu trabalho, eu recebo bem, eu ganho bem, eu não preciso de nada, eu sou rico. Aí ele fala assim, não reconhece, porém, lembra que eu falei? Daquele que falava que era rico e na realidade para Deus era pobre. Olha o que o Senhor fala. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, quer dizer, digno de pena, o Senhor está falando. Olha o que Deus fala quando Ele exorta, quando Ele corrige. É digno de pena. Como você não precisa de nada? Então tudo bem, mas você está morno, você não está vendo que você está morno? E Ele fala assim, compaixão, pobre, quer dizer, pobre não tem nada diante do Senhor. Cego, não está vendo nada. Não está enxergando, às vezes não está chegando palma à frente. E que está nu, quer dizer, não está vestido. Aí ele fala assim, dou esse conselho, é um conselho que o Senhor dá. Dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonha, nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Tudo isso a gente compra na palavra do Senhor. Tudo isso a gente compra sendo humilde diante do Senhor e ouvindo aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Amém? Aí ele fala assim, eu repreendo, olha o Senhor falando, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente usa muito esse versículo para falar para o incrédulo, quando a gente vai pregar o evangelho. Ai, o Senhor está à porta e bate. Abre o seu coração. Mas aqui, na íntegra, no contexto todo, o Senhor está falando que ele está batendo na porta de quem? Na porta da igreja. A igreja qual? Filadélfia. Quer dizer, gente que parece que tá bem, mas na realidade você tá falando assim, deixa eu entrar. Porque quando nós abrimos a nossa porta, deixamos o Senhor entrar, o Senhor vem e Ele participa da mesa com a gente, quer dizer, da intimidade, da nossa intimidade. Você não convida qualquer um para sentar na sua mesa, convida? Convida qualquer um que tá passando lá fora, batendo na sua porta e fala, vem aqui, senta aqui na minha mesa. Quem você convida para sentar na mesa e cear com você? Pessoa próxima, pessoa que você gosta. É a pessoa que você tem intimidade. O Senhor fala assim, olha, eu tô querendo intimidade na sua vida. Eu tô querendo sentar na sua mesa. Eu tô querendo cear com você. Eu tô querendo participar daquilo que você come. O que você tá comendo? Então o Senhor fala assim, eu tô querendo participar na íntegra da tua vida. Eu quero ter comunhão com você. Tudo isso por quê? Porque ele estava vendo ali na terra as igrejas e ele estava ainda prevendo aquilo que ia acontecer lá na frente. Então o Senhor está preparando ali a igreja, preparando as pessoas para o arrebatamento. Amém? Aí no versículo 1, ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me como meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então é isso aí. Nós estamos então no segundo dia, capítulo 2 e 3, nós falamos hoje. Então Deus diz ali nessas passagens todas, na realidade você está falando, conserta.
aquilo que o Senhor estava mostrando de erro. Teve o erro. Então Deus mostra o erro, corrige, alerta. Olha, toma cuidado, precisa começar a mudar isso na sua vida. Porque eu estou voltando, eu estou vindo, eu vou vir buscar a minha igreja. Vai ter um arrebatamento. Precisa de arrependimento. Tá? Então precisa se arrepender dos seus pecados. Haverá um castigo para aqueles que não se arrependerem. Qual que é o castigo? Perdeu a salvação? Não. O que vai acontecer? Vai ficar na tribulação quando Jesus vier. Misericórdia. Isso que vai acontecer. Então Jesus vem. Qual que é o castigo? Vai ficar aí para ser corrigido, para ser castigado. Haverá recompensa para os vencedores, como eu li. E se você ler todo, você vai ver. Certo? Então haverá recompensa. Certo? E a partir daí, então, o que eu falei? Até aqui ele falou sobre igreja. Agora ele não vai falar mais sobre igreja. Certo? Então o que a igreja precisa? Ela precisa se consertar. Então a igreja está desse jeito e precisa mudar. Estava assim? Agora precisa ser assim. Para que ela suba, que nós vamos ver no capítulo 4, para que ela suba, certo? E esteja com o Senhor. Aí ele fala, o que vencer será vencedor. E o derrotado, ele não mudou, não teve transformação, não recebeu a exortação. A exortação vem de quem ama. Amém. Se a sua igreja te exorta, é porque a igreja ama. Se a igreja não exorta, deixa de qualquer jeito, é porque a igreja não está zelando pela sua alma. Amém? Então precisa ser exortado, porque toda a Bíblia, ela fala de exortação, de vida cristã. Existe uma vida cristã. Existem princípios que foram estabelecidos pelo Senhor e não podem ser removidos. Amém? E eu nem estou falando de roupas, usos e costumes, coisas vãs, coisas fúteis. Estou falando de caráter. Amém? De realmente uma vida santificada, de ser templo do Espírito Santo. Então lá agora, a partir do capítulo 4, que nós vamos dar amanhã, Não, sexta-feira. Sexta-feira, desculpa. Nós vamos falar no capítulo 4. Aí eu vou só aqui dar uma palhinha para vocês. Depois dessas coisas o quê? Depois dele ter corrigido as igrejas, visto a terra, o que estava acontecendo na terra, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na sua vida, exortar, falar para se arrepender, para mim me arrepender, para você se arrepender. Aí ele fala, depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Agora ele vai falar do que está acontecendo no céu. O que está acontecendo no céu? Ainda não houve ainda nenhuma revelação, mas nós vamos trazer a revelação agora do que está acontecendo no céu. Amém? Na terra, o Senhor falou, vamos consertar. Por quê? No céu está tendo um movimento. E existe uma porta aberta no céu. E ele fala assim, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse. Quando o Senhor fala de trombeta, ele está falando ali do quê? Do arrebatamento. Ele ouviu uma voz, que é a voz do arcanjo, que também fala sobre o arrebatamento. Ouvirá a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. E nós seremos arrebatados. A mesma coisa ele fala aqui. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá. Olha João agora, não é o Senhor que veio até ele. Agora, ele viu o que estava acontecendo nas igrejas, ele viu o que estava acontecendo com o povo de Deus, ele falou que tinha que ser falado, mandou as cartas, mandou os recados, e agora ele olha, vê uma porta aberta no céu, e o Senhor fala o quê? Suba cá. Suba cá para quê? Suba cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Dessas coisas o quê? Dessas coisas que você viu aqui. Então vai acontecer algo depois, que é o que nós vamos falar na sexta-feira, o que vai acontecer depois. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Eu creio que o Espírito Santo falou com você as áreas que precisam ser consertadas. Amém? Se o Senhor Jesus vier hoje, essa madrugada, nós vamos subir todos. Amém. Amém? Fala um amém aí. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Fala, eu vou subir. Eu vou subir. Amém? Então, se o Senhor Jesus vier hoje, nós já identificamos onde foi o nosso problema. O Senhor fala assim, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Amém? Só precisamos aqui nos arrepender.
Amém? Amém. Se Jesus voltar hoje, então nós vamos estar com Ele. Deus é fiel, Deus é justo, Ele vai te perdoar, certo? Mas para isso você precisa se arrepender. E arrependimento também requer mudança de vida. Mente transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Amém? Vamos orar então. Ora o que você achar que você deve orar aí, Senhor, em nome de Jesus, me conserta nessa área, muda essa área, porque eu quero, Senhor Deus, ser arrebatada. Amém? Não vou ficar na grande tribulação não, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a tua igreja, menina dos teus olhos, a tua palavra diz, Senhor, comprada na cruz do Calvário por preço de sangue, Senhor. Assim como eu, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Pai. Que o teu Espírito Santo possa ser derramado, Senhor, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus, Senhor. Que nós possamos estar incluídos, Pai, na igreja do arrebatamento, Senhor. Realmente preparados para olhar para Ti, Senhor, em santidade, em pureza, em justiça. Traz, Senhor, a nós, Senhor, a consciência, Senhor Deus, daquilo que muitas vezes não tem te agradado, Senhor. E se nós estamos no meio, Senhor, de um povo, Senhor, rebelde, de um povo idólatra, que nós não venhamos nos contaminar, Senhor, nem com as murmurações, nem com os julgamentos, Pai, nem com coisas certas, nem com coisas erradas, não sejamos contaminados por nada, Senhor, nem por pessoas que são falsos cristãos, Pai, falsos apóstolos, Pai, mas que sejamos, Senhor, nós, como indivíduos que somos, Pai, aqueles que vão olhar para Ti, Senhor, somente para recebermos a Tua, Senhor, luz, Pai. Tua palavra diz, olharam para Ele e foram iluminados. Então que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e sermos iluminados, sermos preparados, Pai, para fazer a obra com amor, Senhor. Retorne, Senhor Deus, esse desejo no nosso coração do primeiro amor, Senhor, para servirmos a Ti, Senhor, em integridade, em fidelidade, Senhor, que possamos honrar as pessoas, sim, Senhor, que estão ao nosso redor, honrar, Senhor, as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, mas, Senhor, que possamos produzir para o reino, Senhor. Ah, Senhor, e o Teu reino não é comida, o Teu reino não é bebida, o Teu reino, Senhor, é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, e que então possamos, Senhor Deus, fazer as coisas dessa terra, Senhor, para Ti primeiramente, Senhor Deus, e buscar, Senhor, a Tua justiça, Senhor, ter o coração em paz, Senhor, e alegre, Senhor, em Ti, Senhor, não pelas coisas externas, mas uma alegria, Senhor, que vem do Teu Espírito, de dentro para fora, Senhor. Tira, Senhor Deus, todo medo, tira toda insegurança, repreendo, Senhor, toda enfermidade, Senhor, toda dor no corpo, Senhor, toda ferida na alma, Senhor, todo peso, Senhor, emocional, seja repreendido dessas vidas. A Tua igreja é santa, a Tua igreja é limpa, a Tua igreja é adornada, a Tua igreja é purificada, a Tua igreja é segura, Senhor. Dá essa segurança, Senhor Deus, à Tua igreja, Pai, que não possamos temer mal algum, Senhor, porque sabemos que Tu estás conosco, Senhor. Levanta o Teu povo, anima o Teu povo, dá força, dá alegria em Te buscar, Senhor, dá fome e sede, Senhor, de Ti, Senhor, que possamos correr às fontes, Pai, as fontes de água viva, Senhor, porque o Senhor fará, Senhor, com que esta água possa jorrar, Senhor, do nosso ventre, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Manda um coração para mim aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amanhã, palavra Amém. de Deus, às 20 Amanhã. horas. 20 horas. Palavra de Amanhã, Deus. Pastor Marcelo? Pastor Marcelo, vai ser uma glória. grande bênção. Glória a Deus. Amanhã, Pastor Marcelo Pereira. Amém. Glória a Deus. Assim a gente está combinando, mas tudo vem de Deus. Aleluia. Assim, se Deus quiser. Amém? E Isso. nós não formos arrebatados. Amém. Esteve conosco a Clínica Puano, Glória a Deus. participou bastante, Seja amiga da bem-vinda, nossa querida. irmã Cris, nossa irmã. Amém. Glória Rosângela a Deus. Dias. Oi, Rosângela. Marlene Pai do Senhor. Moreira, Jéssica Silva Rodrigues, Osmir Reis, Aleluia. Jaqueline Silva, Valéria Pereira, Andréia Glória a Deus. Lopes Santos Martins, Keila Moreira, Rebeca Amém. Cruz, Carlos Alberto Martins, Cristiane Cardoso, Marcelo Pereira de Oliveira, Carlos Alberto Martins, Silvia, Sueli, Sônia, Flávia Martins, Andréia Martins, Eulinda Martins. Oh, Eulinda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Né?
E teve também a Jéssica Silva Rodrigues, Josué Wellington, pastor Glória a Deus. José Wellington, Seja bem-vindo. evangelista, glória a Deus. Amém. Clínica Quem mais? Bueno e glória a Deus. Aleluia. Bastante Aleluia. gente hoje, né? João Evangelista. E o evangelista Glória a também. Deus. Tem gente nas outras salas também, Tem porque a nas gente outras compartilha, né? E aí nas outras salas aparecem outras pessoas que a gente não sabe que está aí. Glória a Deus. Mas Deus está vendo você aí, amém? Você que chegou no finalzinho aí, ó. Domingo tem culto na igreja. Domingo tem culto na igreja. 18h30. E cabe você, viu? Você pode vir. Domingo passado veio pouquíssimas pessoas na igreja, né? Veio menos que no último Veio domingo. menos que no último domingo. Então você venha no culto, venha participar do culto, amém? É a primeira palavra do mês de junho. Opa! Provavelmente é eu que vou pregar, hein? Olha só, hein? Aleluia! Faz tempo que eu não prego na minha igreja. Oh, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Então que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Guarde a sua vida, guarde o seu coração em Cristo Amém. Jesus. Glória a Não Deus. se deixe abater por nada. Sabe que o Senhor está com você, amém? Guarde o teu coração em nome de Jesus e seja saudável, receba saúde Em do Senhor nome no teu de corpo, na Jesus. tua alma e seja cheio do Espírito Santo. Boa Aleluia. noite e que Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém, queridos. Vou desligar, tá?